Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo que faz parte do projeto Elas Escolhem e Eu Leio. É um projeto que eu decidi fazer esse ano aqui, colocando as minhas amigas contra a parede para ver se elas realmente me conhecem. E cada amiga vai indicar um livro aí por mês. Os livros vêm totalmente embalados, estão aqui atrás de mim. E eu vou pegando um por mês sem saber de qual se trata para ler. Como eu tô um pouquinho atrasada, no fim do vídeo vocês vão ver que eu vou mostrar o livro lido, o livro que eu estou lendo e vou sortear mais um para tentar ler junto aí e finalizar no mês de abril. Mas vamos falar então um pouquinho sobre essa leitura escolhida em fevereiro. É uma leitura escolhida pela minha amiga Jéssica e ela não podia ter acertado mais, porque ela foi muito esperta, foi lá, pegou na minha lista de desejados da Amazon, sabia que eu queria ler esse livro, queria ver essa série, enfim. E aí eu comecei a ler e assistir O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Além do livro e da série de 2017, inclusive essa série foi que chegou primeiro no Brasil e se tornou mais famosa. Depois veio a ser publicado o livro na tradução do português. E fora a série e o livro, a gente tem também um filme de 1990 que eu ainda não pude assistir, mas tá na minha lista também. Até onde eu percebi, a série vai se basear no livro na primeira temporada. A partir da segunda em diante, se não me engano, já tá na quinta temporada, ou sexta. Aí é por conta do diretor lá da série, tá? Esse livro foi publicado em 1985 e era o auge do neoliberalismo nos Estados Unidos. A Margaret Atwood conta em entrevistas que ela queria mesmo fazer críticas à sociedade com esse livro, principalmente ao regime teocrático, que é um regime, é uma sociedade de extremismo religioso e que persegue mulheres. Queria fazer uma crítica também ao puritanismo. A autora diz que trouxe muitas referências históricas mesmo, da época dos puritanos nos Estados Unidos. Os puritanos eram um povo muito racista, muito extremista, com costumes muito patriarcais, e ficaram bem conhecidos, inclusive, pelo aquele episódio das bruxas de Salem. Lembra que as bruxas foram queimadas na fogueira. Além disso, ela faz uma crítica ao estado mínimo, né, esse controle ideológico em que sociedades vivem com o mínimo, com o básico ali para sobrevivência. A história é contada pela Off Warren, essa Aya que está aqui na capa. E a gente está falando então de uma sociedade não muito longe, né? Quando a gente fala de distopia, a gente logo pensa em uma cidade futurística, mas muito longe. Mas não, aqui quando a Margaret escreveu esse livro, ela estava pensando ali mais ou menos nos anos 90, tá? Então a gente tem uma sociedade estadunidense dos anos 90, que após passar por vários desastres naturais, explosões nucleares, epidemias pesadíssimas aí, muita gente acabou morrendo, e as pessoas, por conta disso tudo, as mulheres e os homens começaram a ficar inférteis. Poucas pessoas ainda eram férteis e podiam procriar, reproduzir, né? E aí essas aias são mulheres escolhidas dentre todas as outras, com esse único objetivo de reprodução. Vale lembrar, né, que é uma sociedade muito pautada na religiosidade. Então, eles utilizam justamente um trecho da Bíblia, que eu vou até pegar aqui com vocês, que está no Gênesis 30, que é um trecho em que a mulher de Jacó, Raquel, não podia dar filhos a Jacó, então ela deu uma aia dela, digamos assim, né, uma serva dela, para que Jacó fecundasse e lhe desse filhos. Então diz assim: Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Dá-me filhos, senão morro. Jacó irritou-se com ela. Acaso posso eu pôr-me no lugar de Deus que te recusou a fecundidade? Ela respondeu: Eis minha serva Bala, toma, que ela dê a luz sobre os meus joelhos, e assim por ela terei também filhos. Então eles levam muito literalmente todas essas falas e trechos da Bíblia, inclusive essa questão da serva ficar ali entre os joelhos da esposa. Então imagine essa cena de relação íntima ali, sexual, né? A esposa tá ali sentada na cama com a perna aberta, a aia deita aqui no meio, entre os joelhos da esposa, e o marido lá, né, pra reprodução. Então todo mundo fica ali de mão dada, é um momento lindo, coisa linda. Nossa, é um estupro assim, bem claro, né? Horrível. É uma série muito pesada, um livro muito pesado. Muitas pessoas vieram falar pra mim que não conseguiram terminar de ler, que não conseguiram terminar de assistir, porque realmente mexe com a gente, principalmente mulheres, né, assistindo essa série. Homens também vão se tocar, porque é muito pesada mesmo. E o que é mais pesado é imaginar que a gente pode estar perto dessa situação, né, que
Olha aí o tanto de crentes dominando o mundo, dominando o país, e aí cada vez mais tentando se levar a Bíblia de uma forma literal. É difícil, gente, é perigoso, tá? Pode acontecer. E aí essas epidemias, pandemias globais, desastres e guerras nucleares, tudo isso pode muito bem estar próximo da gente. E isso assusta realmente, né? Como a gente está falando de uma sociedade patriarcal, as mulheres aqui não podem ler, não podem sair de casa, devem somente servir aos maridos. E aqui a gente tem uma sociedade toda estruturada ali. Essa cidade ficou chamada de República de Gilead. Gilead também, se eu não me engano, é uma referência bíblica, tá? Aparentemente, esse território de Gilead na Bíblia era um lugar onde se tinha um bálsamo medicinal. Então, a justificativa desses homens ali que estão no comando da República de Gilead criaram a cura da humanidade, manter a humanidade viva, e não importa se isso vai fazer bem para uns e não para outros, eles passam por cima disso em busca de não se extinguir a espécie humana. Aqui a gente tem os comandantes, né, dessa república, as esposas dos comandantes que usam um vestido azul, e eles fazem referência à Virgem Maria, né, o azul que traz aquele ar de pureza, enfim. A gente tem as aias que usam vestido vermelho, a cor vermelha já insinuando luxúria, paixão, desejo, né, e que fazem referência a Maria Madalena. E um outro grupo de mulheres mais velhas que foram convidadas a comandar estas aias, as tias, são chamadas de tias, elas usam um vestido marrom como o vestido dos franciscanos, né? Então faz referência a São Francisco de Assis. É assim, gente, bizarro, pra lá de bizarro, não sei nem explicar pra vocês. A autora disse também que sempre lia distopias, mas com um ponto de vista masculino, então essa foi a primeira distopia que a gente tem de um ponto de vista feminino, e que ela se inspirou, sim, em 1984, o livro do George Orwell, mas aqui ela quis trazer um tom mais feminista pra história, e muito bem feito, eu adorei essa leitura, apesar de pesada, necessária, vale a pena. Quem não leu, leia. Já foi o boom dessa história, né? Eu sei que já passou, eu sei que na época todo mundo adorou, disse que foi o livro do ano em 2016, 2017. Mas se você ainda não leu, assim como eu, vale a pena, pegue este livro pra ler, tá? E aí, como eu contei pra vocês, né? Eu já sorteei um livro de antemão, porque eu tava atrasada, eu falei, já vou sortear mais um pra ir dando um direcionamento. Vou deixar o vídeo do dia que eu abri esse pacotinho com vocês. Eu vou escolher esse mês essa embalagem aqui, que é do Toy Story, tá? Olha que gracinha, dá até dó de rasgar. E é uma amiga que me deixou muito curiosa, pelo simples fato dela estar surtando, achando que eu não vá gostar do livro. Porque assim, a nossa amizade é mais recente. E ela acha que eu não vou gostar da escolha que ela fez, que minhas amigas mais antigas vão me conhecer melhor do que ela. E eu falei que, gente, não tem nada a ver isso, tá? Eu acredito muito na sintonia e na energia das pessoas e que não precisa de tempo pra uma amizade ser, assim, efetiva e você acabar entendendo uma pessoa melhor do que outra, enfim. Né? Cada amizade tem um jeito diferente. Antes de falar pra vocês qual é o livro, eu vou ler a cartinha dela. E outra, gente, eu sou uma pessoa muito eclética pra música, pra livro, filme, qualquer coisa. Então, é muito raro eu falar, ai, não gosto disso, não é pra mim. Porque eu quero ser essa pessoa que deixa em aberto, assim, pra conhecer coisas novas, sabe? Então, é muito difícil que você tenha errado na escolha do livro. Elô, você deveria ler esse livro, pois tem a ver com a vida que leva. Quem sabe, lendo ele, você amplia muito mais sua mente. Acabei de falar isso, né? Pensei em vários livros, mas acredito que ele vai encaixar na sua rotina. Foi pensado com muito amor e carinho, você merece. Obrigada por me escolher, amo a sua amizade e você, Lene. Ai, que linda, obrigada. E, gente, eu acho que esse é o principal assunto que a gente reclama, que eu reclamo principalmente, né? Da rotina, quando a gente se encontra e faz uns desabafos, que é da rotina corrida, puxada. Eu sei que eu mesma sou a causadora dessa minha rotina, porque eu que faço ela, mas eu não sei se é de uma forma diferente. Então, esse livro casou muito comigo.
É As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Olha que lindo! Do Haemin Sunim, Como Manter a Calma em um Mundo Frenético. Perfeito, para uma pessoa ansiosa, eu mesma. Mais de 3 milhões de livros vendidos. E é livro lindo, capa dura, olha que fofinho. Olha aqui, gente, que lindo esse livro. Não sei se eu vou estar conseguindo mostrar pra vocês. Que lindo! Vou postar lá no Instagram pra vocês irem acompanhando essa leitura. Aqui a gente tem um capítulo Porque Sou Tão Ocupado. Quando a vida decepcionar, descanse um momento. Seja amigo das suas emoções quando estiver para baixo. Enfim, e parece que ele pega vários pontos da sua vida, né? Sobre descanso, atenção plena, paixão, relacionamentos, amor, vida, futuro, espiritualidade, enfim. Gente, eu tô apaixonada. Amei. Muito obrigada, Lady. Muito obrigada. Então, o livro tá aqui comigo. Eu já tô lendo, estou na página 128. E é uma leitura que pede que a gente faça de uma forma mais tranquila, mais calma, né? Então, eu tenho lido ou para começar o dia ou no fim do dia, que são trechos bem curtinhos, assim, são frases, né? Tipo uns provérbios, umas sabedorias. E é muito bonito, eu tô tirando muita coisa interessante. Ele é um livro tranquilo e que eu não vou pegar e ler assim numa sentada, é pra lendo aos poucos. Eu vou sortear mais um e aí eu fico kit com vocês quanto à minha velocidade de leitura aí, porque realmente com o conto da Aya eu fui um pouco mais lerdinha aí na leitura. Eu decidi esse mês pegar um pacotinho rosa e aí eu selecionei aqui o livro da Gisele, escolha dela. Olha que lindo esse pacotinho, gente, vou aproximar aqui. Se não é minha cara, né? Cheio de gatinhos. Gatinhos de Natal. E veio bem... Olha que carinho. Veio bem embalado. Vamos ver se eu consigo até soltar aqui, né? Dona Gisele. Como é que faz? Vamos começar pela cartinha dela. Papel de carta, que também é uma paixão. Adoro. Ela escreveu assim. Elô, este romance traz as perspectivas literárias que convém a uma leitura mais rica. Estrutura, tempo, linguagem, contexto histórico. Além de trazer a discussão sobre tempo e sentimentos. Gosto. Quis trazer uma leitura que a deixasse mais pensativa e usasse sua bagagem de leituras. Gi. Olha que lindo, gente. A letrinha dela. Então vamos lá, né, gente? A Gi sabe que eu adoro um clássico. E eu acho que esse livro é um clássico daqueles. Olha a dobradura, gente. Olha a dobradura. Arrasou, amiga. Ai, meu Deus, já sei qual que é. Ela vive falando desse livro pra mim, que a gente precisa ler juntas. Esse é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Gente, faz muito tempo que eu quero ler. Olha isso, capa dura, que lindo esse livro. Tá muito lindo. Da Folha de São Paulo, da coleção da Folha de São Paulo, Grandes Nomes da Literatura. E ela comprou lá no Sebo, Sebo Capricho. Esse marcador lindo do Sebo Capricho. Vou mostrar um pouquinho da edição pra vocês. Olha aqui. Que glamour. Quantas páginas, gente? Vamos ver. 188 páginas. Muito obrigada por ter pensado na quantidade de páginas também, tá? Vem ler esse clássico com a gente esse mês. Então, está aqui as leituras do projeto. Leitura feita do conto da Aya. E leituras que eu comecei aqui. Então, pro mês de fevereiro, março e abril, tá? Agora eu fico kit com vocês de vez. E aí, de maio em diante, a leitura prossegue e o projeto também. Um beijo pra vocês, obrigada por acompanhar até aqui. Um beijinho e bom domingo. Tchau!